Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus partiu da Samaria para a Galileia. O próprio Jesus tinha declarado que um profeta não é honrado na sua própria terra. Quando então chegou a Galileia, os galileus receberam-no bem, porque tinham visto tudo o que Jesus havia feito em Jerusalém durante a festa, pois também eles tinham ido à festa. Assim Jesus voltou para Caná da Galileia, onde havia transformado a água em vinho. Havia em Cafarnaum um funcionário do rei, que tinha um filho doente. Ouviu dizer que Jesus tinha vindo da Judéia para a Galileia. Ele saiu ao seu encontro e pediu-lhe que fosse a Cafarnaum curar seu filho, que estava morrendo. Jesus disse-lhe: se não virdes sinais e prodígios, não acreditais. O funcionário do rei disse: Senhor, desce antes que meu filho morra. Jesus lhe disse: podes ir, o teu filho está vivo. O homem acreditou na palavra de Jesus e foi embora. Enquanto descia para Cafarnaum, seus empregados foram ao seu encontro, dizendo que o seu filho estava vivo. O funcionário perguntou a que horas o menino tinha melhorado. Eles responderam: a febre desapareceu ontem, pela 1h. O pai verificou que tinha sido exatamente na mesma hora em que Jesus havia dito: teu filho está vivo. Então, ele abraçou a fé, juntamente com toda a sua família. Esse foi o segundo sinal de Jesus. Realizou-o quando voltou da Judéia para a Galileia. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar, irmãos e irmãs, que estão aqui no santuário. Quem está em casa também seja bem-vindo mais uma vez a esse momento de celebração. Nós estamos nesse tempo quaresmal, quarta semana, já passamos da metade da quaresma, portanto, mas que o nosso desejo de Deus continue, que o nosso desejo de conversão continue e caminhemos para isso. E é claro que a liturgia nos ajuda e muito a dar esses passos de conversão. E um grande passo que nós podemos dar de conversão é nos humilhar na presença de Deus, nos rebaixar diante dele. Foi o que aconteceu com o Cristo. Ele se rebaixou, ele veio estar conosco. A profecia de Isaías diz da presença do Messias, do Senhor, que veio para curar o seu povo, veio para consolar, veio para curar, veio para confortar, veio para dar vida. Nós acompanhamos a profecia dizendo que até os mais jovens, morreriam ali aos 100 anos. Quem morresse aos 100 anos seria considerado jovem, não é? Que as crianças teriam vida. Ou seja, a vida a partir do Messias, a vida a partir de Deus, a vida. Deus quer a vida, o Senhor quer a nossa vida. Apesar de, infelizmente, muitas leis por aí, por aqui, não promoverem a vida, a lei do Senhor é para a vida, é a vida. E Ele se rebaixou então até nós para nos dar essa vida. E não foi isso que aconteceu quando nós nos encontramos com nosso Senhor Jesus Cristo? A vida. A gente até vivia, Mas há um depois de Cristo também, não é? Depois que nós encontramos com Ele. Até a nossa feição mudou, para melhor,
porque o pecado realmente nos estraga, nos enfeia, né? Mas a graça de Deus, a bênção de Deus, o encontro pessoal com o nosso Senhor Jesus Cristo, nos torna belos, nos torna santos. E o Senhor deu vida, realmente, por onde Ele passava, a vida acontecia. Nós encontramos no Evangelho, logo no início, Jesus da Samaria para a Galileia, e veio alguém de Cafarnaum. Ele tinha também adotado a cidade de Cafarnaum como sua cidade, mas ele estava, nós escutamos o Evangelho, estava em Caná da Galileia, onde ele havia realizado o milagre. E ali um funcionário do rei foi até ele para pedir pelo seu filho. Nós encontramos também aqui a humildade deste homem, deste funcionário do rei. Ele também se rebaixou. Ele tinha lá os seus deuses, como um romano que ele era, né? Tinha os seus deuses, mas ele reconheceu o único Deus. Ele reconheceu que Jesus poderia fazer algo por ele e foi até ele. Meu querido, minha querida, vá sempre a Jesus. Não vá às coisas do mundo, não, viu? Às superstições do mundo, às coisas, aos deuses deste mundo. Vá até Jesus. Aquele homem foi até Jesus. E Jesus até deu uma resposta meio ríspida para ele, não é? Mas se não virdes milagres, sinais, só porque eu acabei de transformar a água em vinho, agora vocês estão vindo até a mim, agora eu sou bem acolhido aqui? Se não virdes sinais, não acreditareis? Deu uma, né? Neles. Deu também neste funcionário do rei. Mas aquele homem insistiu. Mas Jesus, vamos lá até lá em casa? Vamos até meu filho, porque ele precisa de vida. Jesus foi até a casa daquele homem? Não foi. Mas disse àquele homem, pode ir, que o seu filho está curado. Ele está vivo. Que belíssima profissão de fé deste homem, não é? Ele acreditou, ele foi para a sua casa. E demorou um dia, não é? Nós escutamos aqui. No outro dia ele perguntou, mas a que horas foi? Ah, foi ontem, à tarde, na mesma hora. Minha gente, muitos milagres, muitas graças que nós já recebemos, né? Nós que vamos receber, não vai ser na hora não, viu? É no tempo de Deus. Peça com fé, vá até Ele, mas não trate Jesus como um supermercado, como um fast food, que é na hora, um delivery. Não é na hora. Muitas vezes é preciso curtir. Aquele homem, eu acredito que ele foi pensando no caminho, né? Ai, meu Deus, é isso mesmo? É. Não, eu acredito, eu vou para casa. Ele não veio aqui, ele não quis vir aqui, mas eu tomo posse da palavra dele. Ele acreditou, ele foi e constatou. A que horas mesmo? Ai, foi Jesus. Obrigado, Jesus. Que o Senhor seja louvado para sempre. Aquele homem acreditou. Mas esta palavra, meus irmãos, é importante. Ele desceu. Aquele funcionário do rei acreditou enquanto descia para Cafarnaum. Deus desceu até nós em Jesus Cristo para estar conosco, para nos curar, para nos salvar, para nos confortar, para nos libertar. Mas nós também precisamos descer. Aquele homem era funcionário do rei, tinha um cargo, tinha status. Ele desceu, reconheceu que Jesus era Deus. Ele precisou descer. Ele foi ao encontro de Jesus e desceu para encontrar o seu filho, e realmente o seu filho estava curado. Meus irmãos, a nossa caminhada cristã, a gente sempre fala, né, de alto, de buscar o alto, é isso mesmo, né, para cima e tudo mais, mas também é uma espiritualidade da
descida, do rebaixamento. Aquele homem desceu e pôde verificar que Jesus havia curado seu filho. Ele descia. Descer, rebaixar-se, humilhar-se. Humilhemo-nos na presença de Deus, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo. Para que Deus realize muitas obras na nossa vida, meus irmãos, nós precisamos nos rebaixar, precisamos descer. Eu não sou tão bom assim, Ele é que é bom. Eu desço, nós descemos. Descemos dos nossos cargos, descemos para nos encontrarmos com Ele, nos humilharmos na presença dEle, dar passos, meus irmãos, e descer do nosso orgulho, da nossa prepotência. Descer é também reconhecer que Ele é, e que eu nada sou, que você nada é. Descer, nos humilhar. É grande quem se humilha, quem se rebaixa diante do Senhor. Aquele homem se rebaixou, alcançou as graças de Deus. Quem desce, quem se rebaixa, sobe e consegue e alcança as graças de Deus. Está aqui o segredo, que não é segredo, que eu estou contando aqui para vocês, né? Quem desce, quem se rebaixa, encontra a Deus, encontra a nosso Senhor. O Papa Francisco nos ensina: Deus ama a humildade, porque Ele permite interagir conosco, se rebaixa, está conosco. Deus ama a humildade porque Ele mesmo é humilde. Deus é humilde. E a gente quer ser, né? A gente quer aparecer, Deus é humilde, Ele se rebaixou, nós devemos imitá-lo. Sem humildade, ainda diz o Papa Francisco, não encontramos o Senhor. Sem humildade, não encontramos o Senhor. Quer encontrar o Senhor? Se rebaixe. Nos rebaixemos na presença dEle. E que isso nós possamos também viver em todas as realidades da nossa vida. É ou não é, marido? Não precisa se rebaixar lá diante da esposa? Hein, esposa? Não precisa se rebaixar? Filho, não precisa se rebaixar? Com seu pai, com sua mãe? Mãe, pai, não precisa se rebaixar também muitas vezes até o seu filho? Para exortar, para chamar a atenção, mas também para amar, para estender as mãos para ele, para ela. Nos rebaixemos, descemos, vamos descer. Como Jesus desceu, como aquele homem desceu e constatou. Teve fé, desceu. Desça também, viu? Sejamos também humildes. A humildade agrada a Deus. A humildade é a porta para nós entrarmos no céu. Vamos fazer esse caminho de humildade, de rebaixamento, de respeito, de amor para com os nossos irmãos, de partilha. Isso é rebaixamento, isso é se rebaixar, isso é descer. Vamos descer para agradar o coração de Deus. Obrigado, Senhor. O Senhor se rebaixou até nós. Não para nos humilhar, não para nos maltratar, mas o Senhor se rebaixou para nos curar, nos sarar. E, Senhor, nós aprendemos contigo, nós aprendemos com o Senhor, que precisamos também nos rebaixar. Para acolher as tuas graças, para encontrar o Senhor, precisamos nos rebaixar. Senhor, nos ajuda também a descer a outras realidades da nossa vida, dentro da nossa família, descer para ajudar o nosso irmão, descer para ajudar o necessitado, descer para ajudar aqueles que mais necessitam. Ajuda-nos, Senhor, a viver a humildade, ajuda-nos, Senhor, a imitá-lo no nosso dia a dia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.